Obscuro. Olá a todos do canal, meu nome é Verônica. Hoje tenho 48 anos e vou aqui contar uma história que aconteceu comigo no começo dos anos 90, quando eu tinha em torno de 18 anos. Tem coisas que a gente acha que só acontecem em filmes e novelas, de tão doido que parece ser. Mas depois disso que aconteceu comigo, eu vi que há mais coisas entre o céu e a terra que nós possamos imaginar. E desde já digo que nunca duvidem de nada, pois uma hora vocês podem se surpreenderem com as peças que a vida prega na gente, principalmente as coisas sobrenaturais. O que eu vou contar aqui, somente as pessoas mais próximas de mim sabem, ou seja, meus pais, irmãos e meu atual marido e minha filha. Como eu disse antes, eu tinha em torno de 18 anos, morava em um sítio no interior de Minas Gerais. Era uma localidade de pequenas propriedades e todos ali se conheciam e viviam de suas criações e plantações. Sei que todos gostam de saber a localidade exata do ocorrido, mas desde já peço desculpas, pois tenho parentes ainda na região e não gostaria de expor o lugar. Lá é uma região muito pequena e tenho certeza, se alguém da localidade ver este relato, vai ser um alvoroço e os mais antigos vão lembrar do acontecido e ligarão os fatos à minha família. Digo isso porque faz um ano que acompanho o seu canal e vi a grande proporção que tomou um de seus relatos, o lobisomem da venda do tesouro. Chegou até virar reportagem de jornal, confirmando a veracidade da história. E foi esse relato e também a minha filha que me encorajou a escrever a você esse episódio que aconteceu em minha vida. Me casei muito nova. Eu tinha de 17 para 18 anos. Morava em sítio e tudo era longe e difícil naquela época. Era começo dos anos 90 e nem todos tinham um carro ali na região. Bom, quem é mais velho sabe a dificuldade que era para se ter alguma coisa nessa época. Não existiam esses financiamentos a perder de vista. Você tinha que guardar o dinheiro e comprar à vista. Bom, sendo assim, para irmos à cidade, pelo menos minha família que era mais desafortunada, só mesmo a cavalo ou carroça. Meu pai fazia feira na cidade todo domingo. E lá ele vendia o que produzíamos no sítio, que eram verduras e galinhas caipira. Tínhamos uma grande carroça. Carregávamos na madrugada de domingo e meu pai e meu irmão mais velho iam vender na feira. Bom, certa vez, o meu irmão ficou um pouco adoentado e não podia acompanhar meu pai na feira. Então, como eu era a segunda mais velha da família, fui no lugar de meu irmão ajudar o meu pai. E foi nesse dia que começaria os anos mais terríveis que vivi em minha vida. Chegando na feira, montamos nossa banca e ao lado havia um outro sitiante também vendendo seus produtos. E o que me chamou a atenção foi um moço que estava o ajudando na banca. Era um rapaz bonito, bem afeiçoado e pelo jeito tinha praticamente a mesma idade que eu. Fiquei hipnotizada por ele. Eu era nova ainda, nunca tinha namorado ninguém. Só tinha os paquerinhas da escola, pois como morava longe, eu só conhecia alguns meninos que estudaram comigo na escola rural. E ele percebeu que eu fiquei interessada nele e também começou a trocar olhares comigo. E naquele domingo foi assim, somente troca de olhares. Bom, se passou a semana e eu só pensava nele e nem sabia seu nome. Chegou o fim de semana e eu ajudei meu pai a colher as verduras e encaixotar para ele levar para a feira de domingo. O meu irmão, muito manhoso, acho que já estava meio de saco cheio de acordar cedo todo domingo para carregar carroça e ir para a feira. Disse que ficou doente de novo. Dizia que estava com muita dor de barriga. E eu fiquei feliz,
pois ia ter a oportunidade de ver o rapaz de novo. E como esperado, lá estava ele na banca ao lado, também vendendo seus produtos. E perto do meio-dia, quando estava acabando a feira, ele veio até mim, puxou conversa. Sabe aquela conversa bem clássica, tipo: nossa, como tá calor hoje? Será que mais tarde chove? Só para iniciar um papo. E foi assim que descobriu seu nome, João. Conversamos um pouco, e nesse pouco eu descobri onde era o sítio onde ele morava. E lógico que ele também perguntou onde eu morava. E dava aí o início no meu futuro namoro e também futuro marido. Eu não vou entrar muitos em detalhes, para a história não ficar muito massiva e chata. Só o que vocês precisam saber é que meus pais aprovavam o relacionamento, mas a família dele não. Foi um namoro muito conturbado. Os pais dele, principalmente a mãe, não aceitava nosso relacionamento. E bom, só depois que casei com ele que fui saber o real motivo. E na verdade, descobri que não era eles que não gostavam de mim, e sim a condição do filho deles é que temiam. Nosso namoro foi aquele à moda antiga. Só se víamos de final de semana e sempre na casa dele ou na minha, com a supervisão de alguém mais velho. E íamos para nossas casas no mais tardar às 8 da noite, pois na roça a gente dorme cedo mesmo. Bom, pelo menos naquela época. Agora com televisão e internet pegando em qualquer lugar, acho que já não mais. Uma certa vez, em visita na casa dele, eu estava ajudando minha sogra a fazer o almoço. E ela pediu para eu pegar uma panela na despensa. E apesar de eu namorar com ele já há algum tempo e frequentar a sua casa, eu não conhecia todos os cômodos. E fui e abri a primeira porta que vi. Achei que era da despensa. Estava escuro. Acendi a luz e me deparei com algo meio estranho. Era um quarto pequeno, vazio e sem janelas, e com uma corrente bem grossa, chumbada no chão. E na ponta da corrente havia duas argolas, daquelas que pareciam as que usavam para prender os escravos antigamente. Minha sogra, na hora que viu eu naquele quarto, quase teve um infarto. Começou a gritar comigo que eu era uma bisbilhoteira e mais um monte de coisas que eu nem me lembro. Nossa, foi um caos. Acabei ficando uns 2 meses sem pôr os pés na casa dele. E quando ele ia na minha casa, eu perguntava para ele o que era aquele quarto e o porquê daquelas correntes, e da mãe dele ficar tão brava comigo por eu ter entrado lá. E ele deu a desculpa que a casa era antiga e aquele quarto era usado para prender os escravos que trabalhavam na cozinha da casa grande. Bom, até que podia ser isso mesmo, mas o porquê deixar aquelas correntes ali era uma lembrança bem triste de uma época horrível. E assim foi o nosso namoro, entre altos e baixos, devido à família dele. Bom, ele mesmo era um rapaz legal, trabalhador. Tinha semanas que era meio calado, outras estava mais eufórico. No mesmo tempo que estava calmo, às vezes qualquer besteira que acontecia o deixava nervoso, mas não comigo. Ele nunca me maltratou. Na época, eu era nova, e se fosse hoje, com certeza eu notaria que ele era uma pessoa classificada como bipolar. Bom, o casamento foi outro parto. Meus sogros não queriam que casássemos de jeito nenhum. Sempre colocavam algum empecilho. Já havia 2 anos que namorávamos e queríamos nos casar, e eu pensava que não via a hora de acontecer para termos nossa vida e ficar o mais longe possível deles. Bom, é aí que a história começa a ficar mais esquisita. Os pais dele viram que não tinha mais jeito de segurar o casório, e um certo dia chamaram meus pais e eu na casa deles para uma conversa. Falaram 1001 coisas, argumentaram até não poder mais,
E por fim, falaram que João sofria de um transtorno, uma espécie de esquizofrenia, e por isso temiam tanto o casamento, pois ele inspirava cuidados especiais. A minha cara caiu no chão, e eu só pensava o porquê que João nunca falou nada disso comigo. E ele lá, de cabeça baixa, nem para mim olhava. Sei que foram horas de conversa. Eu mesmo não me lembro de muita coisa, porque acho que foi tanta informação nova para mim que parecia tudo um sonho. Só sei que a mãe dele impôs uma condição para nós casarmos, e era que eu fosse morar com eles na mesma casa, já que a casa era bem grande e acomodaria todos. Bom, meu mundo desabou, né? Além de descobrir que João sofria de uma doença estranha, a qual eu nem tinha ideia do que era ao certo, ainda teria que morar com eles, coisa que eu menos queria. E lembro do meu pai olhar para mim e dizer: bom, até hoje eu nunca me intrometi no seu namoro. Sempre deixei você livre para fazer o que quisesse. Mas de hoje em diante vou deixar claro para todos aqui. Agora, quem é contra esse casamento sou eu. Ele se levantou, me pegou pela mão e fomos embora. Eu me lembro de olhar para trás e ver o João chorando. E lógico que eu também estava chorando muito. Eu fiquei um mês sem ver o João, até que um dia ele apareceu lá no sítio e foi muito mal recebido pelo meu pai e pelo meu irmão mais velho. E eu só soube que ele estava lá por causa de um dos meus irmãos, que era criança ainda, e foi correndo até mim dizer que ele estava lá. Bom, fui até ele, já que estava indo embora, pois havia sido enxotado pelo meu pai. Perguntei o porquê dele ter ido lá. Ele disse que só queria falar comigo e pedir desculpas por não dizer nada da sua doença antes, pois ele tinha medo que eu não aceitasse se eu soubesse, que na verdade nem ele sabia ao certo o que ele tinha, pois após as crises não se lembrava de nada. Perguntei por que não ia ao médico procurar por ajuda, e ele disse que sua mãe o levou em vários médicos quando criança, mas nenhum conseguiu resolver. Bom, isso era o que ela dizia, né? Meu irmão, quando viu nós dois conversando, já veio gritando e xingando o João. Mas minha mãe interviu e disse que deixasse nós dois conversar, pois era um direito do João se explicar e pedir desculpas para mim. Conversamos durante horas, e eu nem preciso dizer que, contra a vontade agora de minha família, me casei com o João e fui morar na casa dos pais dele. E foi a decisão mais idiota que tomei em toda a minha vida. Na primeira semana, descobri o porquê do quarto sem janelas e com correntes. O João, pelo menos uma vez por mês, tinha que dormir acorrentado naquele quarto. Segundo a mãe dele, devido ao transtorno, ela temia que ele fugisse ou machucasse alguém, já que ele ficava meio fora de si. O estranho é que sempre isso acontecia em uma sexta-feira. O João, no meio do dia, já dava sinais que não estava bem. Sua mudança de humor era notável. Nem parecia que era ele nesses dias. Então, no entardecer, ele mesmo já entrava naquele quarto, e sua mãe se certificava que ele estivesse bem preso naquelas correntes. Pedi algumas vezes para ficar com ele, mas ela falava que era melhor não, pois não sabia o que poderia acontecer, já que ele mesmo não lembrava do que se passava. Nessas noites, a minha sogra trancava também a porta do meu quarto, e eu ficava doida com isso, pois e se eu quisesse ir ao banheiro ou tomar um copo de água no meio da noite? Mas ela dizia que era para minha própria segurança, pois vai que eu cismasse de entrar no quarto com o João e acontecesse alguma coisa. Sabe, hoje pensando aqui e escrevendo esse relato, eu mesmo me pergunto aonde eu estava com a cabeça por me submeter a uma situação dessas. Essas noites eram horríveis. Dava para escutar os gritos dele vindo daquele quarto. Do nada, começava o barulho das correntes sendo chacoalhadas com força, e depois os gritos.
e terminavam em uns grunhidos estranhos, parecendo um animal. E após um ano nesse martírio, uma noite minha sogra se descuidou, e logo após o João se trancar no quarto, eu disse que eu ia até a cozinha beber um copo de água, já que depois eu não poderia mais sair do meu quarto. Eu fui até a porta da cozinha e a destranquei, deixei aberta. Meu plano era assim que ela me trancasse e fosse dormir. Eu sairia pela janela do quarto, e ia até a cozinha e entrava pela porta que eu deixei aberta. Ia até aquele quartinho macabro para ver o que realmente acontecia com o meu marido. E essa foi a ideia mais besta que tive em toda a minha vida, né? Fiz tudo conforme o planejado. E quando cheguei na porta do quartinho, dava para escutar uns gemidos estranhos. Parecia que o João estava sofrendo muito. E eu, no impulso de ver como ele estava e tentar confortá-lo, abri a porta. O quartinho estava com a luz apagada. E assim que eu acendi a luz, me deparei com a cena mais horrenda que já vi na minha vida. Aquilo que estava no quartinho não era o João. Era um bicho, uma espécie de macaco misturado com cachorro ou porco, sei lá. E assim que me viu, deu um pulo de onde estava em minha direção. E o que me salvou foram as correntes e o meu sogro, que me puxou pelos cabelos para trás. Aquilo não me pegou por questão de centímetros. Eu senti o seu bafo quente na minha cara. Fiquei sem chão, anestesiada, e desmaiei na hora. Acordei com os gritos de minha sogra e já deitado no sofá. Só lembro dela gritando: "Eu falei que ia acontecer isso. Eu falei." E assim que os ânimos se acalmaram, eu voltei a mim. Perguntei o que tinha acontecido, se aquilo era verdade ou se era um sonho. Eu estava atordoada. Meu sogro sentou ao meu lado e contou como tudo aquilo começou. Bom, segundo ele, quando o João ainda era bebê, antes de ser batizado, eles estavam escolhendo quem seriam os padrinhos dele. E havia um casal, amigo dele, cujo a mulher queria de toda forma ser madrinha de João. Só que eles não queriam que fossem eles, pois tinham outro casal em mente, até porque achavam aquela mulher muito estranha. E quando foi decidido quem seria os padrinhos de João, a dita mulher viu que não seria ela. Ela não ficou nem um pouco satisfeita e até chegou a discutir com eles. E segundo contou o pai de João, no dia do batizado, mesmo sem ser convidada, ela foi até a igreja e, de modo furtivo, quando os padrinhos levaram João até a pia batismal da igreja, ela se aproximou e jogou um pouco de água que ela levava em um vidro bem no rosto do João. E segundo o pai dele contou, que a água que ela jogou tinha um cheiro forte de podre que impregnou a igreja toda. O padre esbravejou com ela e todos ficaram sem entender nada. Só escutaram quando ela disse: "Seu batismo não adiantará de nada, padre. Ele está fadado a correr à noite como um bicho, uma sexta-feira por mês, pelo resto de sua vida." E a partir daquele dia, João ficou diferente. E após os 14 anos de idade, ele começou a virar aquilo que eu tinha visto. Eu ouvi aquela história e demorou para eu absorver aquilo. Passamos o resto da noite sentados naquele sofá. E assim que amanheceu, pedi ao pai de João que me levasse para a casa dos meus pais. E ele pediu que, por favor, eu não contasse o que tinha visto a ninguém, nem mesmo aos meus pais. E que se eu quisesse me separar de João, inventássemos alguma história, mas que eu não dissesse o que eu vi naquela noite. Eu concordei, pois eu estava morrendo de medo, principalmente da mãe do João, que me olhava com uma cara de psicopata. Acho que por ela eu não sairia daquela casa viva. E lógico que assim que cheguei em casa, eu contei para os meus pais o que tinha acontecido. Eles demoraram a acreditar. Acharam que eu estava inventando aquilo só para me separar do João.
Meu pai chegou a ir até a casa deles. E após uma conversa com eles, voltou e disse que realmente alguma coisa muito estranha deveria ter acontecido naquela noite, pois todos estavam terrivelmente estranhos. O meu pai, sem se dar por satisfeito, foi atrás da história do batismo com água podre e descobriu ser verdade. Segundo ele soube que o sacristão teve que limpar a pia batismal com desinfetante para sair o cheiro e que o odor ficou por dias na capela. Parecia que tinha um animal morto por lá. Cidade pequena, todos se conhecem e esse tipo de acontecimento fica marcado por anos. Creio eu que deve ter caído já no esquecimento, pois já deve fazer mais de 50 anos da data do batismo. Depois disso, meu pai me mandou para a casa de um tio em outra cidade. E tempos depois vendeu o sítio e comprou outro já no interior de São Paulo, bem longe de onde aconteceu tudo isso. Ainda tenho parentes lá naquela cidade e sei que o João ainda é vivo e mora no mesmo lugar. Nunca mais se casou com ninguém. Seus pais, apesar de bem velhinhos, ainda são vivos também. Eu fiquei tão traumatizada com tudo isso que demorei quase 10 anos para me relacionar de novo com outra pessoa. Hoje sou casada e tenho uma filha de 18 anos que me apresentou seu canal há um ano atrás. Sempre gostei dessas histórias e me identifico com algumas pelo que eu passei, pois tenho certeza que o bicho que o João virava era um lobisomem. Sei que muitos acreditam e outros não, mas que existem muitas coisas por aí que nem imaginamos, disso eu tenho certeza. Ainda bem que hoje eu moro bem longe daquela cidade e só fico pensando o dia que os pais do João morrerem, quem vai prendê-lo no quartinho. Desculpe pelos erros de português e do tamanho do relato, mas tentei resumir ao máximo possível o que aconteceu. Espero que goste e conte no seu canal para que sirva de alerta para quem não acredita na maldade das pessoas. Abraços. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.